A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos juntos para nós meditarmos uma porção da palavra do Senhor. E nessa oportunidade, dando continuidade ao trimestre com o tema Conquista de Canaã, hoje a lição de número 7, com o título Um Homem Chamado Jerubbaal. Lembrando aos irmãos que esses estudos fazem parte da orientação, um auxílio aos professores das classes de adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Tendo dito isso, vamos ao nosso texto áureo, que é o nosso costume, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 14, que diz: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí então, o nosso texto áureo, sendo a nossa leitura bíblica, no mesmo livro de Juízes, no capítulo 6, nos versos de 11 a 24. Como é uma orientação, um auxílio aos professores, nós só relembrando, passaremos mais rapidamente, não pararemos para fazer leituras, e vamos nos ater aos tópicos ou os destaques que são necessários para nós darmos mais ênfase nas nossas classes. Tá bom? No caso da nossa lição, foi subdividida em 3 tópicos. A lição 7, um homem chamado Jerubbaal. No primeiro tópico, o chamado de Gideão. No segundo tópico, Gideão e os 300. E o terceiro tópico, os últimos dias de Jerubbaal. Como nós sempre fazemos, para dar uma linha de entendimento aos nossos alunos, uma revisão é necessária, para nós possamos dar sequência do entendimento. E, no caso, nós precisamos reforçar a classe nesta lição, para nós lembrarmos o título Juízes, da onde vem, o que significa. Né? No caso aqui, essas pessoas chamadas por Deus, e nós vemos na descrição bíblica como juízes em Israel, são também chamados de libertadores de Israel. São pessoas que são responsáveis ou que são escolhidas por Deus para que traga sobre o povo de Israel e povos inimigos a justiça divina, certo? Não é um juiz meramente como nós temos uma justiça hoje, que se levam causas para se deliberar quanto à validade ou não, mas sim um escolhido de Deus para guiar o povo, para dirigir o povo, para que seja estabelecida ao povo de Israel a justiça divina. Outra coisa que é importante nós relembrarmos são os ciclos que acontecem continuamente, se repetindo durante o livro de Juízes. O povo de Deus passa-se a geração, desvia, entra na idolatria, vem o castigo de Deus, a correção de Deus, o povo então cai em si, clama ao Senhor, o Senhor ouve a oração do povo, levanta então um juiz libertador e restabelece a paz em Israel. Nós vemos na lição passada os primeiros juízes, nos quais nós vimos Otiniel, Eude e Débora, esses 3 primeiros juízes listados no livro de Juízes. Lembrando que se nós formos considerar pelo significado da palavra, nós poderíamos também acrescentar aí Moisés, Josué, etc., que tiveram as mesmas funções de libertadores, ou de trazer a justiça divina, de trazer a condução dada por Deus ao povo de Israel. Nós temos também o último juiz estudado até a lição, que foi Débora, que a terra sossegou por 40 anos. Então, mediante essa intervenção divina na juíza Débora, houve paz em Israel.
Mas o nosso contexto da lição de hoje, nós vemos a partir do capítulo 6, quando novamente nós vemos o texto bíblico citando no capítulo 6, verso 1, quando diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Novamente o povo de Israel se desvia. Passou-se aquela geração, numa nova, já vem o desvio de Deus e fazer, como está aqui escrito, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E esse desviar do Senhor trouxe como consequência uma servidão aos midianitas por 7 anos. 7 anos de servidão, tendo que se submeter ao jugo dos midianitas. E nós vemos aí no começo do capítulo 6, que a situação era tão grave, que o povo de Israel teve que construir covas, cavernas, fortificações para esconder alimentos, esconder até mesmo o gado, porque os midianitas vinham sobre Israel e levavam tudo que eles tinham. Todo o alimento, toda a colheita, destruíam o campo, destruíam os celeiros. Os animais que o povo de Israel tinha até então eram tomados. Nada ficava para Israel. Da expressão bíblica que eles empobreceram muito. Ficaram extremamente sem ter o que fazer, sem ter até mesmo o sustento básico, né? Foi quando, então, nós vemos novamente, no verso 6 do capítulo 6, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor, então, pela sua misericórdia, pela sua graça, novamente levanta um profeta e diz que novamente estaria com o povo. Assim como ele foi, livrou o povo de Israel da mão dos egípcios que os oprimiam, depois dos naturais da terra, Deus sempre foi com eles, mas o povo que se desviava de Deus. E as consequências desse desvio, dessa desobediência, era a servidão, o castigo aí que eles mereciam. É quando então nós entramos no nosso primeiro tópico. Mas antes, é importante só para nós relembrarmos, temos aí as descendências, né, de Abraão. Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Por que eu coloco isso novamente? Só para nós relembrarmos esses povos que ficam constantemente atuando sobre Israel. No caso de hoje, da lição de hoje, nós vamos aí a descendência de Abraão, filhos de Quetura, essa marcação aí em Midian, são os midianitas, povo agora que Deus entregou o povo de Israel na mão deles, para o castigo e tendo em vista o desvio de Deus. Tá? Nós vemos muito aí Edom, são os edomitas, do lado direito aí da página, nós vemos de Ló, né, a família de Ló, os moabitas, são nomes bem frequentes aí nessa carreira dos juízes, como também os amonitas, também descendentes de Ló. Tudo em família, mas que nós vemos problemática, né? Entrando então agora no primeiro tópico da lição de número 7, um homem chamado Jerubaal, nós temos aí o primeiro subtítulo que é o chamado de Gideão. Como nós temos já falado, o povo se desviou, servidão. Vindo a servidão, o povo clamou ao Senhor. E o Senhor atendeu, quando então enviou um anjo, no verso 11 do capítulo 6, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Aqui também já mostra o panorama de como estava o povo de Israel.
Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar. Só para a gente lembrar, o lagar é onde se faz o vinho e não aonde se malha o trigo. E se nós formos ver, local fechado não é um local ideal para se malhar o trigo, porque para se tirar, né, a palha e a sujeira, o vento ajuda e muito. E o que nós temos aqui, essa opressão sobre o povo de Israel, Gideão, para salvar a colheita de trigo que ele teve, escondeu, foi malhar esse trigo no lagar, local mais escondido. E vem aqui então a apresentação, ou o chamado de Gideão. Mas só para que não haja uma confusão aí na questão de nomes, nós temos como título da lição um homem chamado Jerubaal. E nós começamos a falar do chamado de Gideão. São a mesma pessoa, tanto Jerubaal quanto Gideão são a mesma pessoa. Tá? O que acontece é que mais para frente nós vamos ver que Gideão vai ser chamado pelo povo da região da cidade onde ele morava por Jerubaal. Mas vamos deixar essa história mais para frente. Só destacar o significado dos nomes. Quando Gideão, o nome significa destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador, já Jerubaal, com a expressão Baal contenda contra ele. O anjo chega diante de Gideão, como nós temos aqui no verso 11, e se apresenta a ele. E diz a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Expressão conhecida, bonita. E logo em sequência, o que nós temos aqui é Gideão achando estranho essa colocação. Quando já no verso 13 ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aqui fica bem clara a interpretação que ele não estava questionando ou duvidando do anjo, mas ele tinha um conceito pré-estabelecido, um conceito claro, que o povo de Deus estava nessa situação porque Deus não estava com o povo. E quando o anjo, que ele não sabia que era um anjo, quando o mensageiro chega para ele e diz: o Senhor é contigo, ele falou: não, como assim? Não tem condição. Eu ouvi as histórias, os meus pais me contaram o que o Senhor fez com o povo de Israel. E agora, a situação que nós estamos, não tem como o Senhor ser conosco. Tanto não demonstra aqui a falta de credulidade ou que desacreditou do mensageiro, que o próprio anjo responde para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O nosso texto áureo. Aqui fica bem claro que não era algo, uma descrença, até porque ele nem sabia que era Deus que estava falando com ele, né? Que era um representante do Senhor, o seu anjo, o seu mensageiro. Mas, quando a pessoa se colocou e falou para ele que Deus era com ele, ele falou: não tem condição. Como que Deus é comigo e o povo de Israel nessa situação, sendo oprimido pelos midianitas? Ele sabia do Deus poderoso que livrou, que fez e que faz pelo povo dele. Então, era uma coisa que não tinha cabimento, uma expressão dessa, com a situação que ele estava vivendo. Mas nós vemos, então, que a partir do momento que ele tem essa mensagem de Deus, dizendo que ele seria o enviado ou o escolhido, o juiz para trazer a justiça divina e livrar o povo de Israel dos midianitas, a primeira coisa que acontece é que ele coloca
em xeque, ou coloca ao mensageiro a sua pequenez, na expressão dele, quem sou eu, ou quem é a minha família, a mais pobre de Manassés, no verso 15, e eu, o menor da casa de meu pai. Resumindo, eu não tenho condição nenhuma de fazer o que esta mensagem diz para eu fazer. E a gente consegue lembrar bastante das expressões, de Moisés, Isaías, Jeremias. Moisés, quando disse ao Senhor, quando foi chamado, falou, mas eu não sei falar. Deus falou, quem que fez a boca, Moisés? E colocando as suas, vou usar o termo, as suas deficiências, como se precisasse das qualidades básicas do homem para que se faça a obra de Deus. Mas nós vemos também em Isaías, meus olhos viram rei, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, reconhecendo a sua fraqueza, o seu pecado, a sua miséria diante de Deus. Ou então Jeremias, vai ser profeta das nações, mas eu ainda sou uma criança. Deus fala, não, fale que tu és uma criança. Aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você falar, você dirá. Então, aqui também nós vemos a mesma situação com Gideão. Mas logo após essa expressão, ele também fala com o mensageiro. Não, espera aí. Se eu achei graça aos vossos olhos, eu quero te dar um presente. E trouxe então um cabrito, um bolo, e apresentou a esse mensageiro. O mensageiro então falou, coloca sobre a penha, ou sobre a rocha. E lá então o mensageiro vai e toca no presente de Gideão, no cabrito e no bolo. Sobe, a expressão diz que sobe fogo da rocha e consome essa oferta, ou esse presente. E o anjo aqui então, o mensageiro, desaparece. É quando então Gideão fala, tem a expressão, os meus olhos viram o anjo do Senhor. Ele tem essa reação. Mas de imediato, o Senhor já responde para ele, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Toda essa conversa, ele não sabia que era anjo. E ali, conversando, trazendo o conceito que ele tinha de Deus para com o povo, e que esse conceito, essa situação que o povo estava, só indicava que Deus não estava com eles, que Deus não era com o povo. E realmente, nós vemos a expressão lá do capítulo 6, o Senhor os deu na mão dos midianitas. Então, o conceito dele estava certíssimo. Apesar dele não saber que era o anjo e conversando, trazendo argumentos, mas nós vemos que o anjo não o repreendeu, o Senhor não o repreendeu, mas vai nesta tua força. E só descobre então que é um anjo quando fogo sobe da rocha, consome a oferta e o mensageiro então desaparece. Logo em sequência, nós vemos o Senhor chegando novamente a Gideão e trazendo a ele uma tarefa. E que tarefa é essa que nós temos a partir do verso 25, que é para Gideão destruir um altar de Baal que seu pai tinha. O pai de Gideão tinha um bosque, um local reservado para ofertar ao Deus Baal, Deus lá da terra de Canaã. E essa é a primeira tarefa, então, que Deus dá a Gideão. Vai destruir o altar de Baal, você vai destruir o bosque e vai fazer um altar e vai sacrificar um boi. Ele deu certinho a especificação que ele queria, vai sacrificar a mim. E nós vemos que assim ele fez.
apesar de, como aqui a própria expressão, de temer o povo da cidade, ou sua família, e todos que ali por volta utilizavam ou criam nessa idolatria a Baal, ele vai, mas ele cumpre à noite, vai, destrói tudo e oferece sacrifício a Deus. E acontece um alvoroço lá na região, né? Só que esse alvoroço, quem foi, descobre que foi Gideão. É quando então o povo chega ao pai de Gideão e pede, né? Traz seu filho para cá para a gente vai castigá-lo pelo que ele fez. É quando tem a expressão no verso 31, que é interessante, quando seu pai diz: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? E finaliza: se é Deus, por si mesmo contenda, por derribar o seu altar. É quando então o povo dessa região, dessa cidade, chama Gideão de Jeru-Baal. Baal contenda contra ele. Então, Gideão e Jeru-Baal é a mesma pessoa. Tá bom? Mas vamos seguindo. Ele tinha então esse chamado para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Então ele faz uma convocação a algumas tribos, né? A tribo de Manassés, a tribo de Aser, Zebulon, Naftali, e se encontram com Gideão. E uma expressão muito importante para nós é o verso 34, quando ele diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Essa expressão é extremamente importante. É a confirmação de que Deus era com ele. O seu chamado, mas a necessidade, como nós falamos e como nós já vimos nos outros juízes, a atuação do Espírito de Deus com os chamados, com os escolhidos, né? Nós também já citamos nas outras aulas, o Espírito e a igreja, as duas testemunhas trabalhando juntas. Ou também, como nós citamos em Zacarias, não é por força nem por violência, mas pela ação do meu Espírito, né? Como também citamos Atos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então é essa necessidade dos chamados de Deus serem revestidos pelo Espírito de Deus para fazer a sua obra. O que a gente precisa trazer de destaque, de aplicação ou verdades práticas, são princípios importantes que a gente precisa relembrar ou massificar ou deixar bem firme na consciência dos nossos alunos, é novamente o valor da oração, que foi pela oração, pelo clamor do povo de Israel, que nós vemos que o Senhor escolhe Gideão e o chama para libertar o povo de Israel. A necessidade de sermos cheios do Espírito para fazermos a obra. Que Deus nos dá tarefas. Nós precisamos reforçar, e isso era mais enfatizado, da necessidade de nós estarmos mais atuantes na obra. Evangelismo, oração, estudo da palavra, nos cultos. Precisamos agir, atuar e viver. Como para Gideão, o Senhor deu tarefas, assim também para nós não é diferente. Precisamos cumprir as tarefas pelas quais o Senhor tem nos chamados para fazer. E da nossa parte, a obediência. Reforça novamente o ponto importante da obediência ao Senhor e os benefícios trazidos por ela. É importante. E o destaque, né, que nós também já citamos nas aulas anteriores, o obedecer é melhor do que sacrificar. É mais importante de tudo. Antes de tudo, obedeça. Esse, como diz
obedecer aos pais, obedecer ao Senhor, às autoridades, enfim, obediência. E o que nós temos logo em seguida é Gideão fazendo prova com Deus, né? Logo depois que ele convocou o povo à guerra, ele vai lá e vai fazer uma prova com Deus. E o interessante aqui é que nós não vemos Deus bravo com ele, não. Apesar de Deus ter falado que livraria o povo de Israel pelos midianitas, né, dos midianitas, ele reconhecer que foi o anjo do Senhor que falou com ele, mas novamente ele chega e fala para o Senhor: se o Senhor vai livrar mesmo Israel por mim, a fraqueza é do homem. Ele pediu ao Senhor e fez uma prova com Deus. E nessa prova é para ele mesmo ter a convicção que o Senhor vai usá-lo, que o Senhor iria com ele para livrar o povo de Israel dos midianitas. E nós temos aí as duas provas, quando então ele coloca um velo de lã, um pouco de lã de carneiro com ou sem pele, mas lã, nós já bem sabemos, para a gente fazer uma adequação aí à nossa realidade, pode até comparar com algodão, por exemplo, caso um dos seus alunos ainda não tenha visto como que é um velo de lã. Tá? Mas ele colocou então esse velo de lã, de carneiro, ele colocou no chão e pediu a Deus: Deus, que tenha secura em toda a terra, o orvalho não umedeça a terra, mas todavia o velo de lã esteja úmido pelo orvalho. E nós vemos que essa primeira prova, ele pegou esse velo de lã e espremeu e encheu uma taça de água. No outro dia, então, ele vai e faz a segunda prova. Senhor, não fica bravo comigo, não. Mas agora que toda a terra seja molhada pelo orvalho, mas o velo de lã não, sequinho. E assim aconteceu. O que nós temos que trazer também agora, esse texto, como uma aplicação para nós. Se nós temos alguma dúvida do nosso chamado, ou se nós temos algo a questionar no sentido de esclarecer com Deus o que nós temos que fazer, ou qual é o nosso chamado para a obra de Deus, faça a prova. Pergunte a Deus. Ele não vai ficar bravo com você por causa disso, não. Mas faça com sabedoria, assim como Gideão fez essa prova, para que ele estivesse seguro ou confirmasse, não só pelo mensageiro, mas agora a atuação de um sobrenatural agido pelo próprio Deus. E assim foi na vida de Gideão, para a confirmação do seu chamado, que é o nosso primeiro tópico. Passando então agora para o nosso segundo tópico, que é Gideão e os 300. O que nós temos aqui? Bastante detalhes neste capítulo 7. Gideão, então, congrega o povo e os midianitas se reúnem também para atacar o povo de Israel. E nessa convocação que Gideão fez, nós vemos que se apresenta para lutar contra os midianitas 32 mil soldados. E Deus olha para aqueles soldados e fala: Gideão, não, tem muita gente. Mais para frente a gente vai rir dessa expressão de Deus, né? Muita gente, 32 mil? Deus olhou, muita gente. Por que Deus falou que tinha muita gente? Nós vemos no final do verso 2, para que o povo não dissesse: a minha própria mão me livrou. Então Deus olhou e falou: 32 mil? Muita gente. Daí então vem a primeira peneira, quando então Deus fala para Gideão: fala com o povo aí, quem for covarde e medroso pode voltar embora. E a expressão bíblica diz
que 22 mil voltaram. Ficaram só 10 mil. Então, de 32, caiu para 10. Só na expressão, quem é medroso é covarde, pode voltar para casa. E nós temos na sequência do texto bíblico que Deus olha novamente e fala: Gideão, tem muita gente. Então vem a segunda peneira de Deus. E nessa peneira, Deus fala para Gideão: ó, leva o povo para beber água. Chegando lá, você vai separar em 2 grupos. Quem se ajoelhar, abaixar para beber água, coloca num canto. E quem pegar a água com a mão e levar à boca e lamber como se fosse um cão, um cachorro, esse você coloca para o outro lado. E nós vemos então essa separação, que 300 lamberam a água e levaram a água até a boca. E no caso, 9.700 se ajoelharam, abaixaram e beberam a água. Aqui tem muita coisa que as pessoas, os irmãos podem até ouvir, questão de preparo, de não estar atento, mas não vamos entrar nesses méritos. A questão é, Deus selecionou esses 300. Tá? E desses 300, então, vem a expressão de Deus. 300? Agora tá bom. 32 mil? Muito. 10 mil? Muito. 300? Agora tá bom. E o que acontece? Gideão vai ter que enfrentar os midianitas com 300 soldados. Mas me permite só avançar uma etapa aqui, que mais para frente nós vamos ver a quantidade de soldados dos midianitas. E a expressão bíblica diz que tinha 135 mil soldados dos midianitas. Se a gente for fazer uma relação de confronto aí, bélico, de uma guerra, 32 mil soldados para 135 não é nada. Se fosse 10 mil contra 135 mil, também nada. E 300? Menos ainda. Ou vou usar até o termo insignificante. 300 contra 135 mil. Mas daí Deus, aqui não diz, mas provavelmente viu alguma coisa. Está temendo? Está temeroso ainda, Gideão? Então faz o seguinte, desce até o arraial, você e o seu moço. Desce ao arraial lá dos midianitas, vê o que está sendo falado. E assim eles fazem. Os dois, vamos lá, se infiltram no meio das tropas inimigas e lá estão os soldados midianitas conversando. E um vira para o outro e fala: eu tive um sonho. Ah, é? Que sonho que você teve? A expressão é: eu vi no sonho, sonhei que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Então é um pão de cevada, rodava pelo arraial dos midianitas, chegava nas tendas, feria e caiu, e as transtornou de cima para baixo. E um companheiro midianita traz a interpretação, no verso 14. Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Daí então Gideão entende e volta para o povo de Israel e diz: o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E vem então a estratégia de Deus para Gideão. Quando então, Gideão, você vai levar buzina, cântaro, um vaso, tocha. E tem um grito também. Esses elementos. E nós vemos a
a estratégia, né? Que dividiu em 3 grupos, né? Vamos lá, 3 de 100. E o que aconteceu? Em determinado momento, o Gideão falou, vocês vão, tudo que eu fizer, vocês façam. E cobriu a tocha, né, o vaso com a tocha, né, a tocha com o vaso, foi coberta, buzina na mão. Chegou então, em determinado momento, jogaram o vaso, o cântaro, quebraram ele, então liberou a tocha e tocaram a buzina. Tocaram a buzina e gritaram pela espada do Senhor e de Gibeão, pelo Senhor e por Gibeão. E correram. E nós vemos a expressão bíblica que o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então, os midianitas aqui, que nós vimos, já citei para os irmãos, 135 mil soldados começaram a batalhar entre si. E nos faz lembrar aquela expressão de Deus a Josafá. Quando Josafá fala, Senhor, nós não temos condições de lutar. E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 17. E a expressão do Senhor ao rei Josafá foi, nessa guerra não tereis que pelejar. Só contempla o livramento do Senhor. Da mesma forma foi com Gideão. E nós vemos então que Gideão começou a perseguir os que fugiram daquela batalha. E dos que fugiram, 15 mil homens ainda. 120 mil já foram abatidos naquele mesmo local. Esses 15 mil que fugiram, dentre eles, os próprios príncipes e os reis dos midianitas, fugiram. E Gideão foi persegui-los. E nessa perseguição, nós vemos Gideão fazendo a convocação às demais tribos, em especial a Efraim. Efraim, desce aí, quem chegar na beira do Jordão aí, está com vocês. E as outras tribos também. Congregou para que perseguisse esses fugitivos midianitas. E logo nessa sequência, nós vemos que a tribo de Efraim obedece a Gideão, vai para o confronto, chega lá, ainda pega 2 príncipes dos filhos dos midianitas, mas eles não estão satisfeitos. E no capítulo 8 nós vemos essa irritação da tribo de Efraim, quando eles chegam e questionam a Gideão. Você saiu para a guerra, para pelejar, e não nos chamou? A expressão bíblica diz, e contenderam com ele fortemente. Como assim, Gideão? Você vai para a guerra e não chama a tribo de Efraim? O que está acontecendo? É quando então Deus dá sabedoria a Gideão, Gideão fala para eles, quem sou eu? O rabisco aí de Efraim é maior do que a minha tribo, a minha cidade, a minha família. Então, quem sou eu para convocá-los? Mas o Senhor os deu na minha mão e vocês foram privilegiados, que vocês ainda capturaram 2 príncipes. Os 2 príncipes midianitas vocês pegaram. Daí, essas palavras acalmaram a tribo de Efraim. Mas os homens estavam bravos, hein? A tribo de Efraim ficou brava. Como assim foi para a guerra e não nos chamou? Mas então segue a perseguição de Gideão, nessa história interessante, com 300. Agora 300 para enfrentar 15 mil. Continua ainda, né? Mas ele passa no caminho, já cansado, por 2 cidades. Detalhes. Sucote,
e chega para eles e pergunta, e pede para eles, dai-nos pão, porque estamos cansados. A cidade de Sicote falou, o quê? Você já pegou os reis midianitas? Então eu não vou ajudar você não. Falou, é não? Tá bom, depois eu volto. Chegou em Penuel. Penuel, dai-nos pão. A mesma resposta. Não vou dar pão para vocês não. E não deram. Gideão novamente fala com eles. Tá certo? Não vai dar. Daí vem a palavra de Gideão. Quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Lá em Sucote, ele também teve a mesma, ou uma expressão de castigo semelhante. Quando ele diz, quando o Senhor der na minha mão, Zeba e Salmuna, que são os reis dos midianitas, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com os abrolhos. Vai lá, ó, castigo sobre vocês, de Sucote, e castigo sobre vocês também de Penuel, que nos recusaram o pão, estando nós famintos. E nós vemos que, enfim, então, eles chegam até o local onde estavam os reis dos midianitas, captura esses reis e retorna, então, e castiga essas duas cidades, como ele já havia prometido. Essa, então, é a atuação de Deus através de Gideão e os 300. Temos agora a necessidade de nós darmos mais ênfase na nossa aplicação, nas nossas verdades práticas aí. Primeira coisa, como nós citamos, o que era 32 mil para 135 mil soldados, uns contra os outros? Muito pouco, 32, né? E 10? Muitíssimo pouco. E o que 300? Quase nada. Realmente, militarmente quase nada. Vendo essa discrepância numérica. Entretanto, o povo de Israel com os 300 tinham o que os 135 mil não tinham, que era o Deus. E nós vemos essa situação se repetir com Jonatas. Jonatas usa o mesmo princípio. Quando ele estava com 1000 soldados, enfrentou uma guarnição dos filisteus, agora ele sozinho, com seu pajem de armas, ele também enfrenta uma guarnição dos filisteus. Nós temos isso registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no verso 6, quando ele diz, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A grande diferença não é a numérica, mas é quem está conosco. E nós cantamos, né? Nós falamos muitas vezes, o Senhor é conosco, ou aquela expressão, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou então o Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000, tantas expressões. Mas nós precisamos acreditar, crer nisso, viver isso e saber que o Senhor, nós estando junto com o Senhor, Ele nas nossas batalhas, nós já somos vitoriosos, porque não é a quantidade, não é a força do inimigo que vai torná-lo vitorioso, mas sim o nosso Deus que tem poder para fazer a maioria, a maior força se tornar em nada, como foi o caso agora de Gideão. Com 300, venceu uma batalha com 135 mil inimigos. Pela estratégia de Deus, Gideão obedecendo a voz de Deus e, por consequência, vitória. Outra coisa, tem a expressão, quando Deus fala que é muito povo, 132 mil. E a expressão era, eles não colocassem a vitória como pela própria força.
E esse cuidado nós precisamos ter também. Com o que Deus nos dá, com o que Deus já nos deu, nós não acharmos que foi a nossa competência, a nossa força, que nós conquistamos isso ou aquilo. Ou até mesmo na obra de Deus, o que nós fazemos, como nós trabalhamos, se nós temos algum tipo de êxito ou honra nisso, não está em nós. Temos que ter esse cuidado e de reconhecermos que é Deus atuando por nós é que faz a diferença. É Deus capacitando é que vem o melhor. Então esse alerta que nós temos aí na vida de Gideão. Outra coisa, o Senhor disse, não disse? O que nós precisamos agora é confiar. E aos Hebreus o escritor diz, sem fé, sem acreditar, fazer da palavra do Senhor o seu alicerce, é impossível agradar a Deus. É impossível ser crente sem confiar na sua palavra. Deus é contigo? Então Deus é contigo, confia nisso. Firma-se nisso. Coloca nele a sua esperança. Obedeça a sua palavra, que a consequência natural é a vitória para a sua vida. Isso é importante, o nosso passo de obedecer e dar crédito à voz do Senhor. E como a expressão que nós já citamos, que precisamos relembrar, nessa peleja não tereis que pelejar. Muitas das nossas guerras nós não pelejamos, muitas. Nós vencemos só pela atuação de Deus. E quantos testemunhos nós podemos trazer disso? Situações no trabalho, de perseguição, situação complicada, e que nós vemos de uma hora para outra, sem nós fazermos nada, Deus faz por nós. E isso é um princípio, sim, de nós estarmos confiando em Deus. E quando nós não temos força, ou nós não temos a capacidade de confrontar o inimigo, seja como Gideão, a diferença numérica muito grande, ou lá de Josafá, quando ele chega para Deus, Deus, não tenho força, não tenho condição, vem a resposta do Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Aguarda, faça o que eu mando, que demais eu cuido de ti. Essas são as expressões bíblicas, que nós precisamos ter isso como princípio, conceito bem firme e estabelecido. Seguindo então na nossa lição, no terceiro tópico, nós temos como título Os Últimos Dias de Jerubaal, que é Gideão. Logo após então essa vitória contra os midianitas, nós vemos que o povo de Israel chega até Gideão e faz uma proposta. Gideão, reina sobre nós. Não foi novidade lá que nós conhecemos com Saul, não. Eles já tentaram antes. E nós vemos claramente Gideão dizendo, de maneira nenhuma. Quando no verso 22 ele diz, nem eu, nem meu filho reinarão sobre vós. No verso 23, aí tem a expressão, o Senhor sobre vós dominará. Essa é uma expressão linda. Quando então querem atribuir, vamos lá, até dar honra a Gideão, por ele ter vencido os midianitas, mas essa aí era um laço. Essa honra não cabia a ele, porque quem deu a vitória aos midianitas não foi Gideão, foi o Senhor. E ele mesmo, Gideão mesmo, fala isso várias vezes ao longo da história, dos capítulos que nós já passamos. E chega aqui então, ele fala, nem eu, nem meu filho reinará sobre vós. O Senhor, Ele reinará. Esse também deve ser a nossa resposta para muitas propostas que possam chegar em nossa vida.
Mas agora, na sequência, nós vemos um pedido de Gideão. Quando ele chega ao povo que queria torná-lo rei, fala: não, eu não vou reinar, o Senhor reina. Mas dai para mim os vossos pendentes de ouro que saquearam dos midianitas. E de prontidão, não só os pendentes, mas deram outros presentes, outras coisas que eles pegaram dos midianitas, lá como despojo, e entregaram a Gideão. E nós temos aqui a expressão que só de pendente de ouro foi 11 quilos aproximadamente. Eu já fiz o cálculo pelo auxílio aqui. 11 quilos de ouro. A expressão bíblica é 1.700 ciclos, só de pendente. E com esse ouro, ele fez um éfode. Éfode. Lembrando que éfode, né, era uma vestimenta que os sacerdotes tinham, que tinha todo o seu ritual para ser feito, como ser feito. E nós vemos aqui, Gideão manda fazer esse éfode e leva para a sua cidade. Questões a gente pode levantar do porquê que ele fez isso. Aqui não fala. Se ele tinha idolatria no coração, eu acredito que não, mas aqui não fala. Mas o fato é, e que a Bíblia deixa isso muito claro, no verso 27, quando diz: e todo o povo de Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e à sua casa. E nós temos então, no verso 28, dizendo que a terra sossegou 40 anos após a intervenção divina por Gideão. O que a gente precisa destacar? As nossas verdades práticas e a nossa aplicação. Vamos lá, o povo de Israel, será que ele esqueceu quem deu a vitória para eles? Ou foi só uma atribuição errônea, dando essa honra a Gideão? A gente tem que tomar cuidado com isso, que muitas vezes a gente dá honra para quem não merece. Até mesmo, às vezes a gente dá honra até para o inimigo das nossas almas, sendo que ele não é digno de nenhuma dessas coisas. A gente tem que tomar cuidado de não trazer honra para nós mesmos, pensando: eu fiz, eu realizei. Não. Esse cuidado nós precisamos ter, porque uma expressão bíblica forte que diz: a minha glória a outra não darei. Deus dizendo bem claro, a honra que é dele, ele não dá a ninguém. Então, precisamos ter essa atenção. E outra coisa, outra aplicação que a gente tem que tomar cuidado, e que nós vemos isso muito nos nossos dias, é essa questão do éfode. Idolatria? Provavelmente não. Não adoraram o éfode, colocaram essa vestimenta de ouro como Deus. Não. Mas aquilo ali se tornou um símbolo, um misticismo no meio do povo de Israel. Hoje nós temos isso. Pode ser que Gideão tenha pensado num souvenir de guerra, né? Olha, vou colocar aqui que nós vencemos. A Bíblia não dá destaque. Só fala que o povo de Israel caiu nisso. E foi tropeço para Gideão e a sua casa. Essa é a expressão bíblica. E hoje em dia nós temos muito disso no nosso meio cristão. Quando pessoas querem ungir carro e tantas outras coisas, trigo santo, água santa, lenço santo, sal do Mar Morto, como se fosse algo que tem poder. Isto é misticismo. Ou vou usar outra expressão, é prostituição contra Deus. Atribuindo valor a estes objetos ou a qualquer tipo de elemento
como se eles tivessem alguma virtude. A virtude não está nisso. A virtude não está no lenço, na água, no sal. Não, não está nisso. Temos que tomar cuidado de também nos envolvermos nesse tipo de questão e acreditarmos nessas coisas que são afrontas contra Deus. E, basicamente, aonde está a nossa confiança? Ou tem algum poder esses objetos para atuar na nossa vida? Nós bem sabemos que não. E nós tiramos a glória, o destaque, o poder da soberania de Deus para dar honra a esse tipo de coisa. Então, muita atenção nisso. Chegando então ao nosso final da nossa lição 7, um homem chamado Jerubbaal, que é a mesma coisa que Gideão, com os 3 tópicos ou subtítulos: chamado de Gideão, Gideão e os 300 e os últimos dias de Jerubbaal. Que Deus vos abençoe a cada dia e na escola dominical nós possamos firmar esses princípios nas nossas classes. Deus vos abençoe.